Oi, tudo bem, pessoal? Aí, mais um dia, nossa semana do Agosto Dourado. Hoje vai ser a Karine, que é doula. Ela é facilitadora em aleitamento materno. Vamos esperar ela entrar pra gente começar a nossa live falando desse tema tão importante que é a amamentação e os primeiros dias com o bebê. Que para todo mundo que já teve bebê e para as mamães se prepararem, que são dias maravilhosos, mas são dias muito tensos. Quem já entrou aí? Como tá o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Dá um retorno aí? Tá bom? Karine entrou, vamos esperar abrir. Oi, Ká! Oi, tudo bem? Tudo bem? Hoje sem fone. Será que vai sem fone? Tô tentando. A última vez meu fone tava dando eco. Acho que é melhor sem fone. Pessoal que tá assistindo, tá bom o nosso áudio? Vamos ver, tá ótimo? Beleza? Beleza. Então, beleza. Fechou. Você estava falando dos primeiros dias? Ai, tava falando que são dias incríveis, mas que a gente nunca vai esquecer na vida. A gente, olha só que coisa boa. A gente esquece da parte ruim e fica só a parte boa, não é? Só, né? Que bom que é assim, né? Senão a gente não tinha outros filhos. A gente Ai, ai, eu achei. a gente tenta avisar as Pode falar. mães, né? As mães que a gente acompanha, mas nada como viver, né? Assim, eu sempre tenho uma dificuldade para passar esses primeiros dias assim. O que você vai encontrar depois que o bebê nascer, né? Que nem sempre são Até porque assim, né? A gente, não, agora, quando é o segundo filho, por exemplo, né? Pelo menos para mim foi assim. Ah, mas agora eu já sei, agora eu tô me livrada já. Aí vem um segundo que você acha que você conhece, aí você não conhece igual. E mudou, né? né? A gente acha que os serzinhos vão ser iguais, e eles são únicos, especiais, e isso faz toda a diferença, né? Sim, sim. Eu achei pertinente, né, falar sobre esse tema, porque assim, a gente a gente às vezes romantiza muito a maternidade na gestação, né? A gente acaba achando que vai dar conta de tudo, que a gente é muito porreta na vida e que quando vem o filho a gente vai dar conta igual e não tem dificuldade que a gente não supere, né? E realmente não tem dificuldade que a gente não supere, mas elas vêm talvez numa intensidade que num primeiro momento elas podem até assustar, né? Uhum. Vem um monte de sentimento muito junto, né? Vem aquela sensação de, meu Deus, agora eu tenho alguém responsável, que eu sou responsável por alguém. E aí você olha para aquele bebezinho parece tão indefeso, tão pequenininho, tão frágil, meu Deus, eu tenho, né? Como que eu vou pegar? Como que eu vou manipular? E aí vem todas as questões maiores que isso, né? Como que eu vou criar? Como que eu vou educar? Então, é que nem videogame, né? Quanto maior, mais divertido, mas mais desafiador. Tem os palpiteiros, né? Que a gente tem que saber lidar sem magoar as pessoas, que vira e mexe alguém quer ajudar e muitas vezes pode até atrapalhar, né? Sim. E geralmente, né, a rede de apoio acaba sendo a família, né? E às vezes a família tem hábitos, tem formas de criar que a mãe quer fazer diferente, ela quer fazer de uma outra forma. Ela estudou que pode ser de um outro jeito.
E aí isso vai muito, às vezes bate, né, com a forma que todo mundo foi criado, mas por que fazer diferente? Por que que você não faz igual todo mundo fez na nossa família? Porque deu certo, né? Só que hoje a gente tem a informação na ponta do dedo. E isso faz muita diferença na forma de criar, né? A gente estuda para tudo que a gente quer ser na vida. A gente estuda para ter uma profissão, mas a gente não estuda para ser pai e mãe, né? Às vezes a gente estuda depois. A gente corre atrás do prejuízo. Mas a gente precisa saber o que é que vem nesses primeiros dias, por quê? Porque talvez nesses primeiros dias você não tenha tempo de estudar. Talvez nesses primeiros dias eles acabem passando de uma forma assim que te atropelem e você se veja muitas vezes sem controle do que está acontecendo. Então vamos falar o que vai acontecer, o que pode acontecer nesses primeiros dias, né? Para que a gente também não seja pego de surpresa tão surpresa assim, né? Pode ser que a gente consiga prever muitas coisas aí que vão acontecer, né? E quando se trata de amamentação, então, aí a gente está indo para um campo escuro, né? Uma coisa que a gente percebe muito, as mães acabam se importando muito, estudando muito para o parto, porque o parto ele ainda é um evento que está rodeado de mitos, né? De situações de medos, né? De receios, de perigos. Então, eu preciso estudar para o parto. Mas o parto, em algumas horas, ele vai terminar. E aí a gente tem um processo de amamentar esse bebê que ele é muito heterogêneo, né? Algumas mães vão amamentar 1 mês, 2 meses, outras 6, outras 1 ano, outras 2 e outras mais. Então, o que diferencia essa mãe que consegue, que perpetua esse processo de amamentação, daquela que de repente tentou e viu que não funcionou para ela? O que mudou, né? Muitas vezes a gente tem 2 fatores principais: a informação, então é isso que a gente vai tentar passar aqui um pouquinho hoje, e a rede de apoio, que a gente sabe que é isso mesmo que a gente estava falando, né? Não, rede de apoio não é só ter a família próxima, não é só ter pessoas que vão ajudar com o entorno, né? Com a casa, com as coisas que vão manter a casa em dia, faxina, comida, enfim. Rede de apoio também é ter pessoas que sabem quais são as suas intenções em relação a esse bebê e que respeitam isso, né? E fazem com que você se sinta dentro daquilo que você esperava para esse bebê. Você consegue cumprir esses princípios porque a pessoa respeita a sua escolha, o seu direito de escolha, né? E às vezes isso precisa ser combinado aqui na gestação. Não tem como a gente olhar lá na frente. Às vezes isso é visto como uma intriga, né? Poxa vida, a avó se vê assim, eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para estender a minha mão e ela diz que o que eu quero, a minha opinião, ela não é ouvida. E aí, né? A gente cria um impasse dentro dessa família. Então, para a mulher saber o que ela quer, ela precisa conhecer antes. Então, por isso que a gente vai conversar hoje, né? O que eu vou precisar saber nesses primeiros dias, então, para falar para quem estiver comigo, né? A gente também é de uma geração, né, Nath? Nós não somos tão velhas assim, mas a gente é de uma geração da fórmula. A gente não pode falar que não, né? Da fórmula artificial. Na década de 80, 70 começou, né? Existiu um boom, né, da fórmula. Então as mulheres, de repente, desaprenderam, né? A amamentação ela se tornou um processo que não era mais tão natural. E a gente está passando por essa dificuldade de fazer isso ser reconhecido novamente até hoje, né? Hoje a gente vê grandes dificuldades com o passar do processo de amamentar. Então, esses problemas iniciais que a gente vai falar hoje, né, que me compete falar. E depois, quando a mãe retorna para o trabalho, que é o nosso assunto de amanhã,
Então, aí já começa uma questão importante, que é a recomendação do Ministério da Saúde, manter o aleitamento exclusivo até 6 meses, quando muitas mulheres têm uma licença de 4. Então, essa conta já não fechou. Como é que essa mulher vai... Ela vai ter que se planejar para conseguir manter esse aleitamento, né? E aí, depois que o bebê tem 1 ano, mais ou menos, que o bebê já caminha, é uma pressão massiva da sociedade em achar que esse bebê precisa de mamar. Porque ele já caminha, porque ele já é independente. O que o bebê de 1 ano tem de independente, né, minha gente? Deixa sozinho em casa para ver. Né? Então, são situações que, com o passar do processo, quando a gente passa por essa experiência, a gente sente na pele, né? E aí a gente vai falar sobre esses outros temas nos outros dias. Então, eu vou falar sobre o que me compete hoje, que é falar de recebi o meu bebê no colo. E agora? O que eu faço? Além de falar, meu Deus, foi a coisa mais linda que eu já fiz na vida. Né? Acho que não tem, né, uma mãe que não olhe para um filho e fala, gente, é perfeito, eu que fiz, né? Isso é fantástico, assim, é a magia, né, da vida, de nascer, né? Bom, a primeira coisa que já vou desmistificar de cara, a amamentação é um processo que não é instintivo. A gente acha que a gente vai pegar o bebê no colo, a gente vai colocar no peito e ele vai pegar lindamente o seio e vai mamar, né? Pode acontecer? Pode acontecer, né? Acontece algumas vezes, mas nem sempre, né? Na maioria das vezes acaba que nesse processo de corrigir pega, de ver como que tá a pega desse bebê no seio, de ensinar a mãe como posicionar o bebê. Tem muita pega que se corrige só posicionando a mãe direito, né? Ela às vezes está numa posição que não favorece a pega do bebê. E aí, pelo simples posicionar da mãe, a gente consegue favorecer uma pega mais adequada, né? Mas o bebê, ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce com reflexos. O que são reflexos? São respostas automáticas, né? Então, se você colocar qualquer coisa na boquinha do bebê, ele vai sugar. Então, esse é um reflexo que ele tem, né? Isso é uma resposta que não depende da vontade dele, ela acontece independente, porque é um reflexo, uma resposta automática. E outro reflexo que esse bebê tem é o de procura. Olha como a natureza é sábia. Ela manda um bebê que qualquer coisa que encoste perto da boquinha dele, ele vai de encontro àquilo, né? Com certeza todo mundo já viu ou já pegou um bebê no colo que fica no braço, né? Ah, tá com fome. É um reflexo, né? Então ele vai no instinto de procurar alguma coisa para se alimentar. Pode estar com fome quando ele faz isso? Pode, né? É um dos sinais que a gente vai ter justamente que ele quer mamar. Mas não é só isso, né? E aí eu preciso me utilizar desses reflexos para que eu favoreça a pega desse bebê no seio. Então a gente precisa ensinar esse bebê a pegar, né? Como que geralmente a gente faz isso? Então, assim, num primeiro momento, a gente se utiliza do quê? Dos reflexos. Quando o bebê tem esse reflexo de abocanhar, ele faz um primeiro movimento de abertura da boca, né? A posição que o bebê fica no colo, coluna e cabeça alinhadinhos, né? Já também favorece uma leve extensão dessa cervical do bebê, que vai favorecer a abertura da boca, né? Como que a mãe consegue fazer isso? A gente alinha o bebê, o corpinho, e a cabeça ela consegue segurar na mão. Então, ela consegue ter controle aqui da cabecinha do bebê. E aí, a gente vai tentar, nesse processo, né? É um treino, eu sempre falo. Primeiro, segundo dia de vida, é um treino fazer esse bebê pegar. Como que a gente vai estimular ele a abrir a boquinha, então? A gente vai aproximar ele da mama
bebê, quando nasce, a gente tira uma gotinha do colostro, deixa ele dar uma cheiradinha, aí ele vai dar uma lambiscadinha e vai falar, aqui isso é bom, hein? Acho que eu quero mais. Às vezes, se o bebê a gente nem faz nada, a gente só deixa o bebê pertinho, ele já automaticamente vai tentar procurar, né? E aí a gente vai estimular com um mamilo nesse lábio superior, que automaticamente ele vai fazer uma extensão e abrir um pouquinho mais a boca. E aí a gente traz esse bebê pertinho. Então, devagarinho, a gente vai tentando fazer esse processo, né? Ah, pegou errado. Ou então ele jogou para fora com a linguinha. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. É um treino. Lembra que ele está aprendendo? E a mãe também está aprendendo a fazer esse treino com ele, né? Às vezes, tem mulheres que têm uma areola, né? A parte escura ali da mama bem grandona. Aí tem gente que vai falar assim, o bebê tem que pegar a areola toda, né? Mas e aí, o bebê tem uma boquinha assim e a areola é assim. Como é que faz isso, Jesus amado? Né? A gente vai tentar fazer com que ele pegue de forma assimétrica. Então, ele vai pegar mais da parte, imagina a areola aqui, né? E o bebezinho aqui. Ele pega mais da parte de baixo do que da parte de cima. Porque aí ele tende a pegar e fazer com que esse mamilo entre mais na boquinha. Né? Eu não tenho bico. Como é que vai fazer? Não precisa ter bico, porque na verdade, se o bebê pegar só no bico, ele vai machucar. Então a gente tem que ter o quê? Favorecer com o movimento da mão, e aí sim a gente faz um movimento específico de C, né? E favorece com que o bebê pegue maior parte da areola. E aí, devagarinho, a gente vai conseguindo fazer com que esse bebê entenda que é assim que ele vai pegar. E aí a gente tenta esse processo, né? E os bebês, gente, eles são muito inteligentes. Eu sempre falo que eles aprendem tudo muito rápido. Então, se for para fazer esse treino, às vezes você pega ali na hora que nasceu o bebê, ele tá com uma sucção bem fraquinha, mas ele tá tentando. 2 dias depois, aquela sucção virou uma sucção enorme. Você já viu isso, Nath? Já. É muito massa, né? Como que pode, assim, eles conseguem, de uma forma muito rápida, aprender que dali vem o leite, ali tem colostro, colostro também é leite, né? Porque tem gente que fala, é só o colostro, colostro também é leite. E um dos mais importantes nesse primeiro momento, né? E aí esse bebê vai sugar e vai trazer o colostro para ele. O maior estímulo que eu tenho para a descida do colostro, porque tem mulheres que assim, nasceu o bebê, meu Deus, não sai nada. E agora? E agora você tem o bebê sugar, porque ele é o principal estímulo que vai fazer o leite realmente descer. Tanto o colostro inicial quanto o leite definitivo depois, né? Ô, Cá, E aí, oi? todo mundo fala da Golden Hour, né? Que é a hora dourada. Tem bebê que não consegue mamar nessa primeira hora? Que demora a Tem, aprender? Isso acontece? tem sim. Tem alguns bebês que assim, a gente percebe que esses reflexos, eles nascem com um reflexo muito fraquinho, muito débil, né? Tanto que às vezes, quando o bebê não consegue pegar, a gente está ali às vezes 10, 15, 20 minutos, meia hora, 40 minutos tentando fazer esse bebê pegar, a gente precisa ver como é que está essa questão dos reflexos, né? Como que a gente faz isso? A gente coloca, né, que está ajudando ali, coloca o dedo dentro da boquinha do bebê e com a polpa do mindinho empurra o palato duro. A tendência é o bebê sugar, né? Então a gente vai ensinando ele e quando entra alguma coisa na boquinha dele, ele vai sugando. Isso quando não existem condições especiais, né? E aí realmente precisa de uma avaliação de um profissional especializado, uma fonoaudióloga, né? Algum profissional da área que possa detectar maiores problemas além desses, tá? Outra questão muito comum também.
No primeiro dia, geralmente quando a mulher tem o bebê no hospital, se pega muito em cima da glicemia do bebê. Ai, tem que mamar, cada uma que entra no parto vai falar, né? O bebê tá mamando bem? O bebê tá mamando bem? E aí a mãe começa a ficar pilhada, porque geralmente no primeiro dia o bebê dorme mais. Ele tem uma reservinha ali, né? Que ele veio do nascimento. E daí fica aquele estresse, porque, gente, eu preciso acordar esse bebê, porque ele não vai mamar. E agora, né? Então, assim, se a mulher sabe que esse bebê, nesse primeiro dia, tem essa reserva, que ela pode ficar mais tranquila, e que esse bebê, com o passar do tempo, ele vai exigir do seio, não é deixar o bebê lá várias horas sem mamar. Mas também não entra naquela pilha de querer amamentar a cada hora, porque ele não vai acordar, né? Aconteceu esses dias para mim, de uma gestante que eu acompanhei, daí nasceu o bebê, ela falou, eu não consigo fazer ele acordar, vamos lá. Aí eu falei, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia ela me mandou mensagem, falou, e quando ele não quer sair, faz o quê? Quando não quer sair do peito, faz o quê? Eu falei, bom, primeiro dá graças a Deus, né? Porque agora tá mamando. Então, devagarinho as coisas vão se ajeitando e vão se acertando, né? Tá travando aí? Não. Deu uma travadinha. Não. Agora vamos voltar um pouquinho. E existe alguma coisa a se fazer para se preparar esse peito? Para não rachar, para não se incomodar? Uhum. O peito já está sendo preparado independente do que a gente fizer, né? Então, assim, a natureza, ela age e a gente não interfere. O que isso quer dizer? As gestantes já devem ter percebido que na areola ficam umas bolinhas branquinhas, parecem umas espinhas pequenas, né? Que são os tubérculos de Montgomery. O que eles fazem? Duas funções básicas. Primeira, eles fazem a hidratação dessa areola. Então, já exclui aquela necessidade de hidratar com creme a areola. A mama pode, né? A areola não, tá? Que é a área escura. E a segunda, que os tubérculos eles secretam essa substância que também é bactericida. Então, não deixa colonizar nenhum tipo de micro-organismo ali que possa causar alguma infecção. E aí, vem aquela história da buchinha, né? Pode passar a buchinha para calejar. Se eu passar a buchinha, eu tiro a hidratação natural, né? E aí eu afino essa pele e eu também favoreço isso. Então não se faz nada, não se passa nada e não se tira nada. O corpo sozinho já está fazendo, né? Inclusive, vocês sabem por que a areola escurece? Geralmente escurece, né? Uhum. Quem é bem branquinho, às vezes fica um pouquinho mais marronzinho, mas às vezes fica bem escurona, né? Para o bebê enxergar. É um alvo. E aí vocês lembram que o bebê, quando nasce, ele não enxerga definido, né? Ele enxerga bem embaralhado. Mas o alvo, ele vai ver. Então, olha só que legal, né? A natureza é perfeita. Isso vale para muita coisa, principalmente quando a gente fala de amamentação também, né? Aí vem outra questão. Aqui tem um comentário, né? A minha filha só dormia. As enfermeiras deixavam ela peladinha para acordar, não abria a boca. Aí as enfermeiras lascavam a fórmula. Que falta faz informação de qualidade. É isso mesmo. Assim, deixar de sem roupinha é uma das formas que a gente tem de acordar. Só que às vezes, o que acontece? A orientação para acordar, ela vem num período que não é o time do bebê. Então, geralmente se fala ali em 3 horas, 4 horas, né? A cada 3 ou 4 horas você precisa acordar o bebê para ele mamar. Só que às vezes você vai tentar acordar com, por exemplo, 2 horas e meia, 3 horas, e o bebê está muito moído. Ele não vai acordar. E aí você faz de tudo, você se desgasta, você troca a fralda, você tira a roupa, você passa gás molhada na criança. E nada. Sendo que meia hora depois, se você deixasse acordar sozinho, ele ia acordar sozinho, né? Então, ó, vamos começar a confiar no instinto de mãe e perceber os hábitos do bebê.
Claro que você não vai deixar 5 horas, 6 horas sem mamar. Mas nesse período, às vezes, essa janelinha de tempo, 15 minutos, meia hora, é diferente para cada bebê, né? E aí a gente consegue ir entendendo qual é a rotina de mamadas que esse bebê vai ter. Rotina, porque às vezes não é rotina, né? Outra situação muito importante, já no hospital. O bebê, ele nasce com uma capacidade gástrica pequena. Então, o estômago do bebê, ele é do tamanho de uma cereja. 5 a 7 ml cabe dentro do estômago do bebê. Primeiro dia de vida, né? E aí, o que acontece? Se a mãe... Aí tem a história do colostro, né? Ah, tem que ter muito colostro. E aí, não tem que ter muito colostro. Porque se eu tenho um estômago pequenininho, eu tenho uma quantidade pequenininha de colostro e essa conta fecha, certo? Ah, mas esse bebê tem que acordar para mamar, porque se ele não acordar, a gente vai ter que dar uma fórmula, porque ele pode estar com hipoglicemia, né? Ele não está acordando porque ele está muito prostrado. A quantidade mínima de fórmula que a gente consegue fazer de qualquer fórmula, né, que se cumpre, é 30 ml. Ou seja, 5 vezes mais a capacidade do estômago do bebê. Por isso que muitas vezes a mãe fala assim, ah, ele tomou, mas daí depois voltou um monte. Ou seja, a gente encheu até o talo, o bebê, né, de leite. E aí, o que pode ir acontecendo ao longo dos dias? Né? Se a gente continua fazendo essa ingestão a mais do que a capacidade do bebê permite. A gente vai expandindo o estômago desse bebê e, aos poucos, esse volume de colostro ele não consegue fechar aquela conta. Por isso que muitas vezes a mãe acaba falando que o colostro ou o leite não é suficiente, né? Então a gente precisa entender que a gente tem tudo certinho, né? A gente tem uma capacidade pequena, com uma demanda pequena, com um volume pequeno. E tudo isso vai aumentando junto. O estômago vai aumentando, o volume vai aumentando e tudo fecha, né? E aí, ok. Beleza, tem o colostro, o bebê mama com colostro, pega tá legal. Não tive fissuras, ou se tive, tento corrigir a pega, porque a maior causa de fissura, de rachadura no seio, é a pega incorreta. E aí sim entram profissionais que podem ajudar nesse processo. E aí eu corrigi a pega, acabaram as fissuras. Ou eu não tive fissura, né, nesse primeiro momento. Maravilha. Aí lá pelo terceiro, quarto, às vezes sexto, sétimo dia, eu acordo meio bombada, né? Então, o que aconteceu com esse peito? Aquele peito que estava no tamanho X, que eu já estava acostumada, dobrou de volume. É o processo que a gente chama de pojadura, que é a descida do leite definitivo. Para algumas mães, esse processo ele é bem gradual. Então, tem mulheres que elas vão percebendo que com o passar dos dias, as mamas vão ficando mais cheias, mais endurecidas, mais pesadas, né? E para algumas mulheres, esse processo ele é bem instantâneo, assim, da noite para o dia, realmente, né? Literalmente, acaba realmente ficando muito cheia. E aí, o que acontece com a pega do bebê? Temos que fazer manejo nessa mama para conseguir fazer o bebê pegar de novo certinho. Porque senão o que acontece? Eu tinha uma mama que era molinha, fácil para ele pegar, né? De repente, essa mama ficou enorme. E aí, se eu não fizer manejo, se eu não mexer nesse leite que está todo duro lá dentro, eu não consigo fazer esse bebê ter leite, porque ele está gel, assim, está endurecido, né? Então, existem manobras que vão ajudar a fluidificar esse leite, deixar ele mais fluido, para realmente ele sair da mama. E esse bebê, se ele tiver uma mama muito expandida, ele escorrega e pega só no bico. E aí faz fissura de novo. Né?
Então, são duas situações, são duas oportunidades onde a gente percebe que realmente a gente precisa de muito cuidado, né? Algumas manobras que a gente pode fazer para deixar esse leite mais molinho, então. Massagem, a gente sempre indica fazer as mãos paralelas, circular, né? Às vezes, o que acontece? A gente ensina a mulher a fazer. Ela vai bem delicada, fazendo. Aí a gente chega lá e a gente faz assim com um pouco menos de amor, né? Vamos colocar assim, com um pouquinho mais de força. E aí, às vezes, ela fala, nossa, mas você não pode fazer assim. Porque geralmente a gente precisa o quê? Fluidificar, a gente precisa mexer com esse leite que está lá dentro. Então a gente faz com um pouquinho mais de pressão, né? As regiões que a gente tem nódulos, a gente vai ter que trabalhar realmente em cima, com o dedo, movimento circular do dedo. Quando é na lateral, a gente usa, às vezes, a mão fechada, né? Vocês vão perceber que se tiver alguém para fazer, é melhor. Porque quando a gente vai, é que nem depilação. Quando a gente faz sozinha, a gente não se depila, né? Porque, ai, meu Deus, eu vou puxar, vai doer. Aqui também, ai, eu vou apertar, vai doer. Então, a gente acaba fazendo com menos pressão do que é o necessário, né? O shake, né, que é aquela manobra de chacoalhar, alternada de 21 minutos, também ajuda muito a fluidificar. E a gente precisa trabalhar a ordenha só de arela, deixar ela bem macia como ela era antes, para o bebê conseguir pegar sem machucar, né? Meu Deus, eu vou ter que fazer isso quanto tempo? Geralmente, alguns dias, né? Não tem como a gente precisar muito bem, porque varia muito de cada mulher. Mas geralmente ali em torno de 7, 10 dias no máximo, todas as mulheres já conseguem, só com o shake ou com alguma outra manobra bem tranquila, já consegue fazer fluir e fazer o bebê pegar. Às vezes no dia, né? Então é muito relativo, depende de cada mulher esse processo. Outra coisa que é assim uma queixa muito comum das mães, né? Nos primeiros dias. Como que eu vou reconhecer o choro do meu bebê? Cara, ele só chora, eu não sei o que ele tem, e agora? Socorro! Aí a mãe chora junto, né? Porque tem a questão do desequilíbrio hormonal aí, né? O parto aconteceu, os hormônios vão lá embaixo. E aí, às vezes, a mulher tá lá, desesperada. Não sabe quem chora mais, ela ou o nenê. A gente sempre pensa num checklist, assim, né? Fralda, tá suja. Tem bebê que fica muito incomodado com fralda suja. Xixi ou cocô, né? Frio, calor, sono. Eles realmente dormem muito e quando eles não conseguem, muitas vezes, né, dá um desespero aí, acumulam uns hormônios que não é legal e eles demoram muito, lutam com sono. Às vezes pode ser muita roupa, né? Ou alguma etiqueta incomodando, pode ser tanta coisa. Então a gente vai tendo que eliminar, né? Pode ser fome? Pode. Para muitas pessoas, essa é a primeira ideia. Tá com fome. Tá sempre com fome, né? E tá tudo bem, ele pode realmente ter fome muito frequente. Pode querer mamar toda hora. Lembra do estômago pequenininho? Então ele enche rápido, mas ele esvazia rápido também. Então, esse bebê realmente ele vai exigir mamadas frequentes, né? E olha a natureza de novo vindo bem linda, porque daí, quanto mais ele mama, mais ele estimula. Quanto mais ele estimula, mais leite. Não é? Não é lindo isso, gente? É só a gente relaxar, né? E conseguir lembrar disso. Né? Geralmente, no leite definitivo que a gente fala é aquele que você vai ter de 14, 15 dias de nascimento do bebê até o período que você for amamentar. Então, a gente tem duas fases diferentes nesse leite, né? Porque, por exemplo, assim, tem bebê que nasce no verão
E às vezes tem muitas pessoas, né, em volta que falam assim, olha, você vai ter que dar água para esse bebê, porque é calor, ele está com sede, né? Essa primeira porção que o bebê mama, realmente ele é um leite mais aguado, vamos colocar assim, a gente brinca que é o desnatado, né? Tem o desnatado e o integral. O desnatado, né? Aí a galera vê aquele leite meio aguado saindo assim e fala, esse leite é fraco. Já vem outro mito, né? Ele é aguado, né? Ele é rico em lactose para favorecer o intestino do bebê funcionar. Ele é rico em água justamente para hidratar o bebê e ele tem volume, né? Então tá tudo certo com esse leite aguado, entre aspas, que é o que as pessoas falam, né? Justamente porque ele precisa ter essas funções, tá? E aí, conforme o bebê vai mamando, inicia a transição para um leite mais calórico, mais rico em gordura, que aí sim é um leite que ele não vem com tanta fluidez na mama, né? Ele é um leite que o bebê precisa realmente sugar com mais intensidade. Travou? Travou pra mim. Karine, você tá aí? É. Oi? Tô. Oi, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Tá. E aí, a gente vai fazendo com que esse bebê mame esse leite mais rico em gordura, para a gente conseguir ter um ganho de peso, né? Então, o que a gente sempre orienta para a mãe quando já desceu o leite, né? Depois desse processo de apojadura ter acontecido lá entre o terceiro e o sétimo dia, geralmente, né? Você precisa amamentar o bebê naquela mama que você terminou a mamada anterior. Então, o bebê mamou, por exemplo, na direita. A próxima mamada que ele vier para fazer, ele começa nessa mesma mama, para garantir que ele chegue nessa porção de leite mais posterior, né? Porque se o bebê mamar uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, pode ser que ele não atinja esse leite mais posterior, e aí é um bebê que tem umas fezes mais ácidas, né? Elas ficam mais esverdeadas. É um bebê que pode ficar um pouco mais irritado com cólica, porque é um leite mais ácido, né? E é um bebê que ganha pouco peso. Então, às vezes, a gente precisa corrigir isso, tá? Rede de apoio. Vamos falar da rede de apoio. É interessante que a mulher se planeje nesse pós-parto. Assim como a gente faz um roteiro de viagem, a gente faz um roteiro de pós-parto, né? Então, eu geralmente, quando acompanho os casais, eu sempre falo, como que é a rotina desse casal? Como que é a rotina dessa família que já está aí, né? Almoço em casa, não almoço em casa? Quem faz a refeição? Porque, assim, nesse primeiro momento, nesses primeiros, vamos colocar 3 meses, mas pode estender, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar exatamente. Mas nesses primeiros meses, a mulher, o ideal seria ela ficar disponível para o bebê, porque a demanda dele pela mãe é muito grande, né? Ah, mas eu não tenho família aqui, eu sou responsável pela limpeza da minha casa e pelo almoço, pela refeição. Então, a gente precisa planejar isso, né? Eu não sei se, de repente, essa família vai poder pensar em trazer comida de fora, né? Ou então, eu aqui em casa, por exemplo, na primeira gestação, nos últimos 20 dias antes do Felipe nascer, eu fazia comida em dobro. Então, tudo que eu fazia duas. Aí uma eu congelava e uma a gente comia. Então, para quase um mês eu tinha comida, né? Que desse para colocar no forno lá e, enfim, acabou. A faxina, às vezes ter uma diarista ou ter alguém da família que, ou um vizinho, não sei, alguém que possa ajudar nesse sentido, ou às vezes até o próprio companheiro. Inclusive, que oportunidade é essa, né, de a gente conseguir colocar esses maridos, esses companheiros na jogada aí, né, de participar dessa vida em família.
Então, não é simplesmente ajudar na casa, é conviver, né? Eu acho que quando a gente tem uma parceria no casal, quando a gente consegue ter uma conversa, né, entre o casal, tudo isso fica muito mais leve, né? Então a mulher às vezes fala, tipo, bah, hoje foi difícil, porque às vezes o marido não tem licença, ou tem aquela licença ridícula de 5 dias. Cara, 5 dias você não nem revista a criança se for final de semana, né? Sim. E aí a mulher tá lá o dia inteiro com a criança, e ao mesmo tempo que é gostoso, porque quando a gente tá grávida, fala, nossa, vou poder ficar em casa com meu bebê, né? Vai ser uma delícia. E é, mas às vezes a gente fica muito só, a gente se sente muito só. Principalmente agora, nessa época que a gente não estava podendo receber visitas, nem é adequado receber. Então, a gente tem uma série de fatores para a gente cuidar, né? Então, a gente tem que pensar nessa logística da casa, mas a gente também tem que olhar para essa mãe, né? Como que tá essa mãe? Às vezes, se quem está aqui assistindo, por exemplo, tiver, né, mães, amigas que foram mães recentes, manda alguma coisa para ela comer. Comida sempre é bom. Comida sempre agrada, né? Porque a gente, quando o bebê é muito novinho, a gente esquece de tudo, né? Às vezes a gente fica, às vezes, até sem ir no banheiro, várias horas. Porque não dá, né? A nossa rotina, ela se resume muito a cuidar do bebê. E o bebê não espera. E a gente se torna um segundo plano, né? E aí, esse marido vir e olhar para essa mulher e falar: o que é que você precisa que eu faça? Como que eu posso te ajudar? Ela vai saber dizer, né? Faz parte do casal abrir esse espaço, né? Para a gente entender qual é a necessidade do outro. Porque quando a gente não conversa, às vezes o marido fala: nossa, para ela deve estar no máximo estar em casa o dia inteiro. E a mulher fala: nossa, ele está trabalhando fora, tendo a vida dele e eu estou aqui, né? Estou aqui com o bebê, estou cuidando, tudo bem, foi uma escolha nossa, mas ficar em casa sozinho o dia todo é difícil, principalmente quando você não tem tempo para você, né? Então, abrir esse espaço, talvez até um exercício, já fiz com alguns casais que é legal também, a gente na visita pré-parto dá uma folha para cada um, né? Vocês podem fazer em casa aí, casal que estiver assistindo, que é legal também, saem umas coisas bem, bem, bem divertidas. Dá uma folha para cada um, e aí vocês vão colocar: eu, como mãe, o que é que eu espero desse pai? Na prática, eu espero que ele lave a louça quando chega em casa. Eu espero que ele me traga um lanche quando eu estiver amamentando. Eu espero que ele segure meu bebê, nosso bebê, quando eu for tomar um banho, né? E o marido a mesma coisa. Então, o que é que ele espera dessa mulher, né? E aí depois vocês troquem figurinhas e afinem aí essas coisas que vão rolar. E é legal fazer, né? Às vezes, entre o casal, a gente conversa, se entende, mas quando vem um bebê, às vezes a conversa fica em segundo plano e a gente se perde nisso, né? Então, são coisas que a gente precisa cuidar. Ô, Ká, Tem alguma pergunta que ficou aí? sim, perguntaram se precisa fazer o bico. Uhum. O bico vai se fazer naturalmente quando o bebê for mamar. E se ele não fizer também, a gente faz aquele manejo extra da pega em C para tentar favorecer a entrada da areola na boquinha do bebê. Essa questão do bico, ela é mito também, né? Inclusive, quando a gente fala em acessórios para amamentar, o que eu preciso ter? Nada. A gente derruba toda a indústria de coisas, né, que precisam para se amamentar. Não precisa de nada. Você já tem tudo aí, né? Ah, mas usar a concha para ajudar a formar o bico. Não. Tá? A concha é totalmente desaconselhada. Fica leite parado ali, fica morninho ali dentro.
Fungo gosta de umidade e calor, então não é legal. Então, nada, não precisa de nada para amamentar. Você precisa de um bebê e de um seio. E isso, graças a Deus, está tudo aí, né? E Tem mais? Tem. Como identificar se o bebê chegou no leite com gordura? Geralmente a mãe vai pelo volume da mama, né? Se você percebe que a mama ficou bem murchinha, bem molinha, provavelmente ele chegou. Mas para a gente se assegurar, na próxima mamada ele volta para esse mesmo seio, tá? Que aí a gente consegue assegurar que ele chegou. Mas Acho que foram essas. foi. Uhum. Na minha areola tem pontinhos escuros também. Isso mesmo. É isso mesmo, tá? Então, eu vi que meu som tá meio estranho. Será que eu confundi? Vamos ver, vamos tentando. Pra mim, Tá ruim, né? Eu também. pra mim. Deixa eu pôr o fone, vamos ver como é que fica. Eu escuto um barulhinho. Eu não sabia se era aí ou se era aqui, mas eu escuto um barulhinho. Deixa eu pôr aqui, vamos ver se melhora. Tem como se fosse um ruidinho aí. Melhorou? Melhorou. Vamos ver como é que fica. Melhorou, né? Então vamos lá. O seu som ficou mais alto Tentei pra mim agora. Tentei me libertar do fone, mas não deu. Vamos lá. Eu queria falar também um pouquinho ainda, não faz parte da amamentação, mas faz parte de saber sobre os primeiros dias, que é sobre a esterogestação. Quem nunca ouviu falar sobre esterogestação precisa saber, porque isso deixa as coisas extremamente mais tranquilas nesse primeiro momento com o bebê. Do que se trata essa esterogestação? O bebê, ele vive 9 meses dentro do útero e os 3 primeiros meses dele aqui fora, a gente deve, né, se recomenda que a gente simule esse ambiente intraútero para o bebê aqui fora. Então, o bebê humano, ele é um dos mais sem defesa, né, que nasce. Por isso que a gente diz que ele não nasce pronto, né? Então, esses 3 primeiros meses, ele ainda vai querer tudo aquilo que ele tinha lá dentro do útero. Tudo isso vai tranquilizar esse bebê. Então, o que é que ele tinha dentro do útero? Primeiro, ele estava super apertadinho, né? Às vezes, sabe aquele charutinho que a avó faz bem apertadinho? Show, né? Só que antigamente os bebês ficavam meses lá dentro, né? Hoje a gente não usa ele com tanta vontade assim, né? E aí a gente faz o quê? No momento em que às vezes o bebê está muito agitado, tá chorando muito, pode ser que ele esteja estranhando todo esse espaço que agora ele tem, que antes ele não tinha. Então, faz o charutinho, né? Outra coisa bem legal é usar o sling, embora as pessoas, hoje já é mais comum, né? Mas eu lembro que quando eu tive o Felipe, há 7 anos atrás, eu ia no mercado, as pessoas, tipo, né? Até às vezes chegavam a comentar, né? Nossa, mas ele não tá muito apertado aí dentro. Eu falo, olha, ele estava apertado desde que ele existe. Eu acho que ele tá curtindo, né? Porque as pessoas falam, né? A gente acha que só grávida vira domínio público e a gente percebe que todo mundo, né? Principalmente mãe também vira domínio público. Outra coisa que tinha lá também, barulho. Vocês já deitaram na barriga de alguém? Faz muito barulho, né? Então a gente precisa do quê? Hoje a gente está muito moderno, tem aplicativo de celular, tem música do YouTube, né? O que o bebê escuta então? Por isso que a gente instintivamente, quando quer fazer um bebê dormir, né? Então, a gente pode também favorecer
esse, a gente chama de ruído branco ou som do útero, né? E isso a gente pode usar até quando o bebê é maior, além dos 3 meses. Tem bebês que embalam no sono quando a gente usa esse som aí, né? Movimento, o embalo, né? Embalar o bebê, você compra uma briga grande quando você quer embalar o bebê. Mas o bebê está sendo embalado desde que ele existe também, né? A mãe sobe e desce a escada, entra, sai do carro, vira da cama, levanta, senta, agacha, né? Rola a cama. Então esse bebê ele está sentindo o movimento o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então aqui fora também funciona embalar. E a gente que é adulto gosta de embalo. Por que a gente gosta de deitar em rede? Porque embalar é gostoso, né? Então os bebês também gostam, também é super tranquilo e eficaz, né? Para acalmar muitos bebês aí nesses primeiros meses. Às vezes, hoje a gente também tem até redinha, né? Tem várias coisas que a gente pode adaptar, inclusive, no berço, né? Para deixar esse bebê no balanço também, ou mais aconchegadinho, né? Outra coisa que também ajuda a acalmar o bebê, e isso as mães que vão perpetuar a amamentação vão saber muito, né? A gente se usa disso quando o bebê é maior, inclusive. Sugar. Vocês já viram? Às vezes a mãe está lá na praça, a criança se machuca, vem correndo, a primeira coisa que a gente faz é põe na teta, né? Então a sucção, ela tem toda a questão de neurofisiológica, né? Hormonal, de acalmar esse bebê. Então, assim, às vezes tem situações, tem coisas que a gente instintivamente quer fazer com o nosso bebê. Eu quero embalar para dormir, eu quero deixar ele dormir no peito, mas não devo. Por que não deve? Porque as pessoas dizem que não é bom. Para quem não é bom? Né? Então é aquilo que a gente estava falando lá no início. Se você pensa que esse é o caminho e o teu coração diz que faça, porque o seu bebê precisa, né? Muitas das coisas que hoje são vistas como maus hábitos são exatamente aquilo que o bebê precisa naquele momento. Que a gente está falando, que é sugar, que é embalar, né? Que é acalentar o bebê, que é ficar no colo. A gente brinca que se quisesse ter alguma coisa que você pega, a cada 3 horas você devolve, pega de novo, você compra uma árvore, compra um bonsai e pronto, um peixe, né? Mas um bebê não é assim. E isso às vezes assusta no primeiro momento, essa demanda de colo que o bebê tem, né? O que ele tem aqui no colo? Ele tem o cheiro da mãe, ele tem o batimento cardíaco, ele tem a voz, ele tem o seio. Cara, quem não quer isso? Né? Esse mundão aqui que está acontecendo aqui fora, eu nunca vi, não sei do que se trata, eu caí aqui de paraquedas, pelo amor de Deus, me traga segurança. E aí a gente, com tudo isso, consegue dar segurança para o bebê, né? Por que o berço tem espinho? Né? Colocou o bebê, ele está moído, está mole o bebê. Você colocou ele lá no berço, ele acorda. O berço tem espaço. Geralmente a gente deixa no escuro, né? Com um monte de silêncio, né? Tudo aquilo que o bebê não conhece. E a gente quer que ele durma tranquilamente, né? Pode ter bebês que dormem assim? Pode. Mas a maioria vai querer contato físico para dormir. Até porque o dormir longe é muito moderno, né? Dormir longe veio com a modernidade, porque se a gente for ver, os povos antigos todos dormiam juntos, as pessoas dormiam juntas. Então hoje que a gente tem essa ideia de deixar uma criança, um bebê muito novo, uma criança muito nova, independente, né? E aí vem desconstruir tudo isso, para que a gente consiga dar segurança para esse bebê se sentir seguro, confortável, e a partir disso ele, aqui é seguro para mim, né? Mas é um processo de a gente conseguir entender, da gente conseguir fazer as pessoas entenderem, e aí tudo devagarinho entra no seu
no seu eixo aí. Vamos lá. Eu acho que era isso. Vamos lá, tem umas Não sei se tem mais alguma coisa. Na segunda mamada, deixar o bebê quanto tempo antes de trocar? Ah, bem lembrado. Esqueçam o relógio. Olhem para o bebê. O que isso quer dizer? A gente não tem tempo de mamada, né? Você consegue ver quanto leite sai da mama? Vocês percebem como amamentar é confiar? Eu sempre falo, amamentar é confiar. Porque está indo direto do meu seio para a boca do bebê. Eu não enxergo o leite que está indo, não enxergo quanto leite está indo, né? Mas a gente consegue perceber essa questão do volume, quando ainda não aconteceu a adaptação, né? Lá pelos 2 meses, 3 meses, o peito não vai ficar mais enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando. Ele vai voltar ao tamanho que ele tinha antes da gestação, e é geralmente um período crítico, porque a mãe fica muito com medo. Meu Deus, o meu seio não tem mais leite. Se vocês virem, por exemplo, as avós, né, contando, as mães das nossas mães, é muito comum. Eu amamentei até 2, 3 meses, daí o meu leite secou, daí eu não tinha mais, né? O corpo é tão sábio que ele faz o quê? Tá, eu sei que tem um bebê, eu sei a demanda que tem esse bebê, e eu não preciso mais ficar estocando leite. Agora eu sei que quando ele começar a sugar, eu sou tão power que eu consigo produzir 80% desse leite na hora. Então aqui fica uns 20, né? 80% a gente vai produzir na hora que o bebê começa a sugar. Então a gente não tem essa parada de tempo. A gente vai olhar para o bebê. Como que a gente, quando a gente senta para almoçar, a gente está morrendo de fome, come o primeiro prato de comida, está saciado. Daí a gente dá aquela olhadinha, vai mais um pouquinho, né? O bebê na mama é a mesma coisa. Então ele vai automaticamente, conforme ele ficar saciado, ele vai entrar num processo de relaxar e querer dormir, né? Mas ele mamou meia hora e aí ele acordou 15 minutos, ele quer de novo. Dá de novo, né? Nós todos que estamos aqui, sentarmos juntos para comer, a gente não vai comer a mesma quantidade. Mesmo tendo talvez até o mesmo tamanho, o mesmo peso, né? A gente confia que o bebê sabe o quanto ele precisa e a gente dá, né? É isso. Pode fazer massagem embaixo da água quente, do chuveiro? Depende, né? Quando a gente fica um pouco receoso de indicar compressa quente ou fria, né? A compressa quente, geralmente, ela faz vasodilatação. Então, se você estiver no processo de apojadura, se o leite estiver descendo e a mama enchendo, ela vai encher muito mais. Então, não vai ser legal, tá? Aí a gente investe mesmo na massagem, tá? Como eu sei que preciso trocar a mama, né? Nós já falamos, vai pelo volume, tá? Terceiro relógio para dar mamar, isso mesmo. Olha para tua criança. Olha para tua criança que devagarinho a gente vai conseguindo saber. Som do útero no Spotify. Olha aí, Spotify, gente, é maravilhoso, tem de tudo lá, né? O Grupo Maternar Cascavel apoia a mãe, o Hérpera, isso mesmo. A partir de amanhã, as nossas lives serão por lá, tá, pessoal? Eu sempre dizia para os palpiteiros, se tantas pessoas não veem problema algum em dar chupeta para acalmar, porque eu sei o não, né? Chupeta, gente, não tem modelo certo, não tem modelo fisiológico, imita o seio da mãe, não existe, né? Então eu sempre digo assim para as mães que eu acompanho, você não quer dar chupeta? Você não quer? Não tenha. Porque se você tiver, provavelmente você vai dar na primeira crise de choro que a criança tiver, né? Ou em alguma delas, né? Porque realmente danifica a pega do bebê, fica errada e pode fazer bastante mal, tá? Eu tô falando um pouco rápido porque eu acho que o nosso tempo vai acabar, né, Nath? Vai acabar. Se eu anexar o berço junto à cama, ele pode se sentir mais seguro? Super, tá? Super, Dani. Pode colocar juntinho o berço, que o bebê agradece e você também. Porque você também vai ficar mais tranquila de ver, de tipo, tem um bebê, acorda, olha, tá tudo bem, volta a dormir, né? Então, fica joinha, tá? Temos 15 segundos.
Gente, amanhã live a partir das 20 horas no Instagram do Maternar, falando sobre retorno ao trabalho. Ok? Quem tiver pergunta pode mandar no direct. A gente Beijo. responde. Tchau, obrigada.